Questão 1. A força F de módulo 50 newtons atua sobre um objeto formando um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento D do objeto. Se D é igual a 10 metros, o trabalho realizado pela força F expresso em joules é igual a... Então a questão 1 aí é super fácil. Ele quer saber o trabalho realizado pela essa força F no deslocamento D igual a 10 metros, né? Então, ó, muito fácil, ó. Ele deu o ângulo, tá vendo aqui, 60 graus. Ele deu a força, ele deu o deslocamento, certo? E ele quer o trabalho realizado por essa força em joules. Então, ó, trabalho realizado por essa força é dado por quem? Pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo ali. Chamar de θ aqui, né, para colocar. Então, o trabalho da força, nesse caso aqui, vai ser a força, que é 50 newtons, o deslocamento, que é 10, e o cosseno do ângulo. O ângulo é quanto? Não é 60? Então, cosseno de 60 graus. Ok? Então, o trabalho da força, nesse caso aqui, ó, vai ser 50 vezes 10 dá 500. E cosseno de 60 é 1 sobre 2. Ou 0,5, né? Então, o trabalho dessa força aqui vai ser igual a quanto? 500 vezes 1 dá 500, por 2, 250, o que? Joules, que é a unidade de trabalho. Ó. Joules. Então, veja aí que a questão 1, super fácil, né? Para a gente memorizar, aplicar essa formulazinha, né, do trabalho da força constante que a gente viu logo no início da aula, certo? Então aí, ó, super fácil, alternativa letra B. Ok, amiguinho? Copia aí para a gente ir para a questão de número 2. Vamos lá, vamos lá. Questão 2. Um pequeno bloco de massa M é largado a partir do repouso do ponto A, como mostrado na figura. O bloco desliza com atrito dentro de uma calota esférica de raio R até o ponto B, onde atinge o repouso. Considerando G a aceleração da gravidade, calcule o trabalho realizado pela força-peso do bloco ao longo do percurso AB. A questão 2, ele quer o trabalho da força-peso, né, para ir de A até B. Vamos lá. Primeiro, o que é que a gente tem que analisar? Veja, o corpo, nesse caso, para ir de A para B, você tem que ver o seguinte, ó. Qual é a distância, qual é a altura desse ponto com relação ao ponto B. Perceba facilmente aqui, ó, que é essa altura aqui, ó. É essa altura aqui, que eu vou chamar de H. Certo? E ele deu o valor aqui, ó, de R sobre 3. Perceba que isso aqui, daqui para cá, é R. Então, quem vai ser H? H vai ser esse tamanho todinho, que é R, menos esse pedacinho aqui, que é R sobre 3. Então, vou colocar aqui, ó, H vai ser igual a R menos R sobre 3. H, o MMC aqui, ó, de 1 e 3 é o próprio 3. 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes R, 3R. Menos 3 por 3 dá 1 vezes R dá R. Ou seja, 3R menos R dá 2R, 2R sobre 3. Esse é o valor de quem? Esse é o valor de H. Né? Então, aqui, ó, eu tenho o valor de H. Mas só que o trabalho da força-peso é mgh, né? E o corpo está descendo nesse caso. Então, nesse caso aí, o trabalho ele é positivo, né? Então, vamos lá. O trabalho da força-peso, a gente sabe que é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, o trabalho da força-peso é a massa, que é M,
a gravidade, que é G, e a altura que ele deu aqui, ó, 2R sobre 3. Então, 2R sobre 3, certo? Organizando isso aqui, ó, trabalho da força peso, organizando isso aqui, é 2, ó, 2, trazendo 2 para frente, vai ficar 2 mgr sobre quanto? Sobre 3, né? Então, aqui eu calculei e achei o trabalho da força peso. Super fácil, né? Achou a altura, trabalho da força peso, mgh. E prestar atenção se o corpo está descendo ou está subindo, né? Ok? Então, nesse caso aqui, ó, observa que a gente tem como resposta, ó, veja que isso aqui é idêntico a isso aqui, ó. Então, alternativa aí, letra B, né? Então, copia aí a questão 2, também super fácil. Veja que não é complicado não, né? Tudo tranquilo. Então, a questão 2 tá aí para vocês. Vamos para a questão de número 3, amiguinho. Questão 3. Um corpo de massa M desliza sobre o plano horizontal sem atrito, ao longo do eixo AB, sobre a ação das forças F1 e F2, de acordo com a figura ao lado. A força F1 é constante e tem módulo igual a 10 newtons e forma com a vertical um ângulo θ igual a 30 graus. A força F2 varia de acordo com o gráfico abaixo. Dados seno de 30 igual a cosseno de 60, que é igual a 1 sobre 2. Calcule em joules o trabalho total realizado pelas forças F1 e F2 para que o corpo sofra um deslocamento de 0 a 4 metros. Então, a questão 3, ele quer o trabalho total, né, realizado por F1 e F2. O trabalho total é você somar o trabalho realizado pela força F1 e o trabalho realizado pela força F2. Veja, o trabalho da força F2, eu vou começar logo por ela aqui, a gente tem o seguinte, a gente tem, como isso aqui é a área, né, a gente vai ter que calcular o trabalho realizado pela área, essa força aqui ela é variável, ó. Tá vendo? É 6, aqui já passa diferente, tá vendo? Ela é variável. Então, nesse caso, eu vou calcular, ó, a área 1, aqui, a área 2, a área 3 e a área 4, certo? Então, por que eu tenho que fazer isso? Porque eu não tenho como calcular essa área através dessa figura, né? Direto, né? Eu tenho que separar e achar essas áreas aqui, ó. Todas essas áreas, certo? E aí, para eu achar todas essas áreas, a área total da figura é igual a ela. Então, vamos calcular essa área dessa figura aí, né? Então, aí eu tenho o seguinte, ó. A área 1, perceba que a área 1 aqui é um retângulo, ó. Então, a área 1 é base vezes a altura. A base é 1 e a altura é 6. Então, 1 vezes 6 dá 6. Área 2. Área 2 é um trapézio. Perceba que isso aqui é um trapézio. Então, eu tenho base maior. Ó, a área de um trapézio é base maior, que no caso aí é 8. Mais a base menor, que no caso aqui, ó, perceba que isso aqui é 6. Vezes a altura. A altura é isso aqui, ó. Se eu pegar isso aqui e virar, você percebe que isso aqui vira a altura, né? Então, aqui é 1 sobre 2. Então, aqui vai dar quanto, ó? 8 mais 6, 14. 14 vezes 1 dá 14, por 2 dá 7. Então, a área 2 é 7. A área 3. A área 3. Ó, a área 3, ó, um retângulo, ó. Base, que é 1. A altura, que é 8. Então, 1 vezes 8 dá 8. E a área 4, que é um trapézio de novo, né? Então, trapézio, base maior, que é 8. Base menor, que é 4. A altura aqui, ó, é 1 sobre 2. Então, aqui eu tenho, ó, 8 mais 4
12. 12 vezes 1, 12. Por 2, 6. Pronto. Então, nesse caso aqui, ó, o trabalho realizado pela força F2 é a soma das áreas. É a área 1 mais a área 2 mais a área 3 mais a área 4. E aí, quando você soma isso aqui tudinho, ó, eu tenho quanto? Ó? Veja, 8 mais 7, 15. E aqui 6 mais 6, 12. Então, 12 com mais 15, 12 com mais 15, 27, né? 27. Ou seja, o trabalho da força F2, eu já calculei aqui, ó, é igual a 27 joules. Então, já calculei essa força, certo? Então, aqui, o trabalho dessa força, aliás. Então, aqui já tem o trabalho de F2. O trabalho de F1, você tem que perceber isso aqui, ó. O trabalho de F1, quando eu calculo o trabalho dessa força aí, eu tenho que me ligar nesse ângulo aqui, ó, que é formado com a minha horizontal. Então, esse ângulo, veja que ele deu o ângulo θ, ó, que é 30 graus. Mas eu preciso desse ângulo aqui, ó. Eu preciso desse ângulo aqui, amiguinho. E esse ângulo aí que você percebe, ó, isso aqui é um ângulo de 90 graus. Se aqui é 30, aqui só pode ser quanto? 60 graus. Então, o meu ângulo que eu vou usar, ó, trabalho da força, nesse caso aqui, ó, da força F1, vai ser a força, né, F1, vezes a distância. Vou logo colocar o ângulo aqui, ó, vezes o cosseno do ângulo aqui, ó, que é esse ângulo aqui, que é de 60. Cuidado para não errar, certo? Então, o trabalho da força F1, nesse caso aqui, vai ser a força F1 que ele deu, que é 10 newtons. O deslocamento é 4 metros, que ele falou, né? Ele falou em 4 metros, ó. Cadê? Aqui, trabalho de 0 até 4, ó, 4 metros. E o cosseno de 60, ele disse que é 1 meio, aqui, 1 meio. Então, isso aqui vai dar quanto? Ó, 10 vezes 4, 40. 40 vezes 1, 40. Dividido por 2 dá 20, né? 20 joules. Pronto. Aí, acabou, né? Ó, já tem o F1, trabalho da força F1. Já tem o trabalho da força F2. E aí, agora, amiguinho, ó, o trabalho total, que é o que ele está querendo, né? É o trabalho da força F1 mais o trabalho da força F2. Então, nesse caso, o trabalho da força F1, a gente já calculou que é 20. Trabalho da força F2 também 27. Então, 20 mais 27, 47 joules, né? Então, 47 joules. E aí, a gente encontra essa alternativa na letra B. Então, aqui, ó, amiguinho, encontramos nossa solução. Essa questão aqui foi um pouquinho mais trabalhosa, né, do que as outras, né? Então, nesse caso aí, ó, alternativa correta, letra B. Ok? Então, copia isso aí. Dá uma pausa no vídeo. Questão de número 3 para vocês aí, ó. Tranquila. Beleza? Vamos para a questão 4. Copia isso aí. Questão 4. Um pequeno vagão desloca-se sob trilhos, realiza o percurso entre os pontos A e C, segundo a forma representada na figura abaixo, onde H1 e H2 são os desníveis do trajeto. Os trabalhos realizados entre os pontos A e C pelo peso P do carrinho e pela reação normal Fn exercida pelos trilhos sobre o vagão correspondem respectivamente a
A questão 4, a figura assusta um pouquinho, mas é super simples. O que é que você tem que entender aí? Ele está querendo um trabalho da força-peso, não é? E pela reação normal, ou seja, ele quer o trabalho da normal. Ele quer o trabalho da força-peso aqui, e aqui ele está querendo o trabalho da força normal, certo? Para ir de que percurso? Dos pontos A até C. A está aqui, C está aqui. O que é que a gente tem que ver do trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso a gente vai relacionar essa altura aqui, ó. Essa altura que ele se encontra, que ele vai de A até C. Ou seja, esse ponto de referência aqui, ó, de A até C, nesse caso aqui, ó, é como se ele pegasse e estivesse subindo aqui, ó. Ó, estivesse subindo e aqui fosse, e é meu H2. E o H1? O H1 não vai fazer diferença nenhuma aí, certo? Por quê? Porque vai dar zero aqui, ó. Quando tu desce aqui, ó, daqui para cá, dá positivo. Daqui para cá, dá negativo. E a altura é a mesma. Quando você somar esse trabalho mais esse da força-peso nesse trecho, vai dar zero, certo? Agora, aqui não, ó. Aqui tem essa altura aqui que vai influenciar, né? E ele vai estar subindo. Aqui ele desce e ele sobe, certo? Por isso que o trabalho aqui dá zero. Então, ó, pega logo esses dois pontos aqui, ó, da onde ele partiu, da onde ele chegou. Relaciona o nível, né? O nível de altura, ó, desse ponto até esse, que é H2. Então, nesse caso aqui, amiguinho, ó, o trabalho da força-peso, nesse caso aqui, como o corpo está subindo, ele é negativo. Ele é dado por quem? Pela massa, pela gravidade, pela altura, né? No caso aí, vou colocar de H. Só que M vezes G, tu sabe que é P, né? Então, o trabalho da força-peso, nesse caso aqui, ó, é menos o peso vezes essa altura aqui, que no caso nosso é H2. E aí, o trabalho da força-peso é menos, você pode colocar isso aqui como sendo força, um módulo, né? O módulo da força que ele colocou ali, em todas as alternativas, o módulo da força, vezes quem? Vezes a altura H2. Então, o trabalho da força-peso, eu já tenho, que é isso aqui. Certo? O trabalho da força-peso eu já tenho aqui, que é isso. Muito fácil, né? E o trabalho da força normal? O trabalho da força normal, em todo o trecho, a gente sabe disso, né? O trabalho da força normal, nesse caso aqui, ó, ele chamou de Fn, trabalho da força normal, vai ser igual a zero, né? Trabalho nulo, como eu tinha falado para vocês na teoria. Então, o trabalho aqui, ele é igual a zero. Né? Trabalho da força normal. Então, nesse caso, qual a alternativa aí? Ó? A alternativa que a gente tem aqui, o trabalho do peso, ó, tá vendo? E o trabalho da normal, zero. Então, nesse caso aí, a alternativa correta, letra D. Super fácil também, né? Então, copia aí para a gente fazer outra questão, para a gente fazer a quinta questão, né? Vamos lá, amiguinho. Não desanima não, que tá fácil, né? Até agora tudo tranquilo. Vamos para a quinta questão. Questão 5. Um corpo de 2 kg de massa, inicialmente em repouso, sobre um plano horizontal, sobre a ação de seu peso e da força de contato com o plano, é empurrado por uma força F, horizontal, constante, de intensidade 12 newtons, conforme representa a figura. Sabe-se que os coeficientes de atrito cinético e estático entre o corpo e o plano são, respectivamente, 0,10 e 0,20. A aceleração da gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado e desprezam-se os efeitos do ar. O trabalho em joules realizado pela força F durante os 2 primeiros segundos da aplicação da força é... Então vamos lá, amiguinho. A gente vai fazer aí essa questão, a questão 5. Ele quer que você determine o trabalho realizado pela essa força F.
primeiro eu tenho que fazer colocação de forças, né? Então, observa que eu tenho a força normal, que é para cima aqui, ó. A força normal, certo? Força normal. Para baixo eu tenho a minha força peso. A minha força peso. E como esse bloco está deslizando para lá devido a essa força, força de atrito se opõe ao deslizamento, né? Então, a força de atrito ela vai estar nessa direção aqui, ó. A minha força de atrito ela vai estar para lá, certo? Agora, eu não sei se esse atrito ele é estático ou dinâmico, não é? Então, o que é que eu vou fazer aí? Eu tenho que comparar essa força com a força de atrito. Só que a força de atrito que eu vou determinar é a força de atrito máxima, certo? Então, como é que eu vou achar a força de atrito máxima? É aquela força de atrito destaque. Força de atrito destaque, que é o maior que tem, né? Que é o Mi estático vezes a normal. Só que a força normal aqui, ó, ela é igual à força peso. Então, nesse caso, é Mi estático vezes a normal, que é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Substituindo aqui, ó, Mi estático é 0,20, 0,2, né? A massa é igual a 2 kg e a gravidade é 10. Então, isso aqui vai dar 4 newtons, né? Então, a minha força de atrito destaque ela é igual a 4 newtons. Se ela é igual a 4 newtons, essa força aqui, que vale 12 newtons, ela é superior a 4 newtons. Então, esse bloco aqui vai entrar em movimento. Então, esse bloco vai entrar em movimento e vai ter uma aceleração. Ele vai ter uma aceleração para a direita. E aí, o atrito que a gente vai utilizar aqui, que é esse daqui, ó, esse atrito é o atrito cinético, né? O atrito cinético aqui, ó. Vou colocar um Czinho aqui para representar o atrito cinético. Vamos calcular logo esse atrito cinético, ó. Força de atrito cinético. A mesma fórmula, né? Mi cinético vezes a normal. Mi cinético vezes a normal. Só que a normal aqui dá igual ao peso, massa vezes a gravidade, que é o peso. Não é? Então, Mi cinético nesse caso aqui, veja que Mi cinético é 0,10 ou 0,1. A massa é 2 e a gravidade é 10. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? A 2 newtons. Então, já calculei a minha força de atrito cinético. É igual a 2 newtons. Ok? E aí, a gente vai aplicar agora a segunda lei de Newton aqui, ó para todo esse conjunto, para esse bloco, né? Então, força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração, certo? Só que a força resultante aqui vai ser quanto? Ó, normal cancela com peso, dá zero. Na vertical é zero. Só sobrou duas forças, F e a força de atrito cinético. Então, como o corpo está indo para a direita, a força resultante aqui vai ser essa força menos essa. Então, vai ser ó, F menos a força de atrito cinético. É igual a massa vezes a aceleração. F, no caso, ele deu, né? Que é 12 newtons. A força de atrito cinético, a gente acabou de achar aqui, é 2. A massa do corpo é igual a 2. A aceleração eu vou descobrir. Então, aqui vai dar 12 menos 2 dá 10, que é igual a 2 vezes A. Onde A vai ser quanto? 10 dividido por 2, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Então, achei a aceleração. Importante aí, certo? Achei a aceleração, amiguinho. E eu vou achar também... Deixa eu fazer aqui, porque a gente precisa de espaço nessa questão, né?
a gente precisa também, amiguinho, calcular o deslocamento, para a gente calcular aquele trabalho ali, né? Então, como é que eu vou achar o deslocamento? Veja, S é igual a S0, sorvetão, né? Mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Ok? Observa que o S0, eu posso dizer que é 0 aqui, né? 0. Ele partiu do repouso, ó, inicialmente em repouso, tá vendo? Então, isso aqui, ó, 0 vezes T dá 0, certo? E esse S aqui é o meu próprio deslocamento, né? Esse S aqui, ó, é o que a gente vai chamar de D. A aceleração, eu achei que é 5. O tempo, T, veja que ele falou que é os 2 primeiros segundos, né? Olha aqui, ó, os 2 primeiros segundos. Então, aqui no lugar de T, 2 elevado ao quadrado sobre 2, certo? Então, essa distância daqui vai ser igual a quanto? Deslocamento. 2, ó, 2 elevado a segunda é 4. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Então, já achei meu deslocamento, amiguinho. 10 metros. E aí, o que é que eu faço agora? Trabalho, né? O trabalho dessa força, veja que essa força ela é horizontal, ó, certo? É uma força horizontal. Ela é paralela ao meu deslocamento aqui. Então, nesse caso, ó, aquela formulazinha, ó. Trabalho da força F é a força vezes quem? Vezes o meu deslocamento. Então, trabalho da força F vai ser a força F, que é 12, né? Ó, 12. Olha ela aqui, 12. 12. E o deslocamento, a gente acabou de achar aqui, é 10. Então, o trabalho dessa força F, amiguinho, é 12 vezes 10, que dá quanto? 120, o que? Joules. Então, determinei o trabalho da minha força F, que ele estava querendo nessa questão. Questão tranquila, né? Legal, né? Mas um pouquinho mais complicada, né? Da escola naval. Geralmente as questões da escola naval são um pouquinho mais complicadas, né? Então, nesse caso aí, ó, copia isso aí, tudinho, né? Questão grandezinha, né? Então, a alternativa aí qual é, amiguinho? Alternativa letra E, né? Beleza? Ok? Então, copia aí. Questão 5 tá aí para vocês, ok? Copia, dá uma pausa aí no vídeo, tira um print para a gente ir para a questão 6, certo? Vamos lá, é assim mesmo. Às vezes tem questões mais complicadas, questões mais simples, né? E essa daí é filé, né? Vamos lá, vamos para a questão de número 6. Vamos lá, amiguinho. Questão 6. Sobre um bloco atuam as forças indicadas na figura, as quais o deslocam 2 metros ao longo do plano horizontal. Analise as informações. Item 1. O trabalho realizado pela força de atrito FA é positivo. Item 2. O trabalho realizado pela força F vale 200 joules. Item 3. O trabalho realizado pela força peso é diferente de zero. Item 4. O trabalho realizado pela força normal N é nulo. Quais são as corretas? Então a questão 6 aí, ele pede para você analisar esses itens aí, né? Esses itens 1, 2, 3 e 4, não é? E o item 1 ele diz o seguinte, ó. O trabalho realizado pela força de atrito é positivo. Veja, a gente viu que o trabalho da força de atrito ele se opõe ao movimento como se fosse um trabalho resistível, né? É um trabalho resistente. Então, o item 1, nesse caso aqui, ó, o item 1, ele é falso. Por que ele é falso? Porque o trabalho da força de atrito, nesse caso aqui, ó, ele é menor do que zero. A gente viu isso na teoria, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente já tem aqui o primeiro item como sendo falso, ok?
O item 2. O item 2, nesse caso aqui, ó. O item 2, ele diz: o trabalho realizado pela força F vale 200 joules. Veja que a força F, ela é paralela ao meu plano, né? Ela é horizontal. O ângulo aqui, ó, formado, esse ângulo aqui, ó, que a gente tinha, esse ângulo agora é 0 grau. Então, nesse caso, quando o ângulo é 0, nesse caso, a gente tem o quê? Aquela expressãozinha reduzida do trabalho, né? Trabalho dessa força F. Ó, o trabalho da força F vai ser quem? Vai ser a força F vezes a distância, o deslocamento, né? Então, o trabalho de F, nesse caso aqui, ó, vai ser a força, que no caso aqui é 100 newtons, e o deslocamento, que no caso ele falou que é 2 metros, né? Então, o trabalho da força, nesse caso aqui, vai ser igual a quanto? A 200 joules. Então, está correto, né? Então, isso aqui ele é verdadeiro, né? Então, o item 2 ele é verdadeiro. O item 1 é falso. Vamos para o item 3. O item 3, ó. O item 3 ele fala o seguinte: o trabalho realizado pelo peso é diferente de zero. Veja, o trabalho da força-peso em todo o deslocamento, como isso aqui é um plano horizontal, veja que você não tem altura nenhuma. Você não tem altura nenhuma. Então, como H ele é em todo o trajeto igual a zero, você não tem altura, nesse caso aqui, o trabalho da força-peso não é dado por mgh. Se H é igual a zero, logo o trabalho da força-peso, né, vai ser quem? 0 vezes G vezes M dá zero, né? Então, o trabalho da força-peso é igual a zero. Então, ele está dizendo aqui, ó, o trabalho realizado pela força-peso é diferente de zero? Não, é igual a zero, né? Então, isso aqui, ó, o item 3, ele é falso, né? Ele é falso. Ok? E o item 4, né? O item 4, ele fala o seguinte, ó. O trabalho realizado pela força normal, N, é nulo? Exato, né? Veja, em todo o trajeto, a força normal, lembra que a força normal ela faz, ó, um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo de 90 graus com a minha superfície, né? Se você colocar aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, a gente viu que a força normal, ela apresenta o que? Um trabalho nulo. Então, ó, como a gente tem ali, ó, o ângulo igual a 90 graus, o trabalho da normal, nesse caso aqui, ó, vai ser igual a zero. E ele está dizendo que o trabalho da força normal é nulo. Então, verdadeiro isso aqui, né? Verdadeiro. Então, quais são os itens verdadeiros que a gente tem? O item 2 e o item 4. Então, vamos ver se tem essa alternativa aí. Tem na letra D, né? Então, o item 2 e o item 4. Ok? Então, questão super tranquila aí, né? E aí, copia para a gente ir para a 7ª questão. Vamos lá. Questão 7. A figura mostra um bloco preso a uma extremidade de uma mola, a qual tem a outra extremidade presa a uma parede. Esse bloco desliza sobre uma superfície horizontal, deslocando-se da posição x igual a zero para a posição x igual a 0,20 metros e retornando à posição x igual a zero. O gráfico indica a intensidade da força elástica que a mola exerce sobre o bloco em função da posição x. O trabalho realizado pela força elástica da mola sobre o bloco, quando este se desloca da posição x igual a 0,20 metros, T2, até a posição x igual a zero, T3, é... A questão 7, ele está pedindo para calcular o trabalho realizado pela força elástica sobre o bloco. É muito importante você observar aqui, ó, trabalho realizado pela força elástica, certo? Da mola sobre o bloco.
ok? E aí vem aquela questãozinha que eu falei para vocês, né? Quando o trabalho é positivo, quando o trabalho ele é negativo, certo? Então vamos analisar aqui, ó. Veja, ele está dizendo da posição T2, né? Da posição T2, ó, da posição T2 até a posição X. Então a posição T2 está aqui, a posição X está aqui. Então é quando ele estiver voltando. Veja, quando ele está nessa posição aqui, o que é que acontece? Existe uma força aqui, ó, que é a força elástica que está atuando nele, ó. A força elástica, certo? E observa que a força elástica que está atuando no bloco, o bloco vai se deslocar para onde? Para a esquerda, né? Então ele está a favor do movimento, ó. O movimento nesse caso é para a esquerda. Então isso aqui, ó, é um trabalho, isso é um trabalho motor, né? É um trabalho motor. O que a gente vai fazer aí? Para eu calcular o trabalho, eu preciso de quem? Da constante e da deformação. A deformação eu sei, ó. Aqui a deformação é 0,20, né? Agora, a constante elástica da mola eu não sei quanto é. Mas ele deu esse gráfico aqui, ó, que eu posso achar facilmente. Quando eu pego esse ponto aqui, ó, eu tenho uma deformação de 0,20 e tenho uma força de 10 newtons. Tu sabe que força elástica, né, aquela lei de Hooke que a gente sabe, né? Força elástica é dado por quem? K vezes X, certo? Essa força elástica aqui, o valor dela, ó, é 10 newtons. 10 newtons. A constante eu não sei quanto é. E X aqui é 0,20 ou 0,2, né? Mesma coisa, certo? Então, K nesse caso aqui vai ser quanto? Vai ser 10 dividido por 0,2. 10 dividido por 0,2, isso aqui é a mesma coisa que 100 dividido por 2, que dá 50. 50 newton por metro. Então, já achei a minha constante, certo? E aí, agora a gente vai usar o quê? A expressãozinha que calcula o trabalho da força elástica, né? Ó, trabalho da força elástica, a gente sabe que é mais ou menos, né? Mais ou menos, lembra que a gente colocar aqui mais ou menos. Como ele está a favor, ele é positivo, nem vou me preocupar, né? Então, K x ao quadrado sobre 2, certo? Então, trabalho da força elástica, nesse caso aqui vai ser K. Quem é K? Acabou de achar aqui que é 50, né? X é quanto? A deformação, ó. Nesse caso aqui, veja que é 0,20, que é a mesma coisa que 0,2, né? Então aqui, ó, 0,2 ao quadrado sobre 2. Ó, 50 dividido por 2 dá 25, né? Então o trabalho da força elástica é igual a 25 vezes 0,2. Veja, 0,2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 sobre 10. Ou seja, é a mesma coisa que 4 sobre 100. 4 sobre 100 é a mesma coisa que 0,04. Ok? Então, isso daqui, ó, é o trabalho da força elástica. Nesse caso aqui, vai ser igual a quanto? 25 vezes 0,04, isso aqui vai dar 1 joule, né? Então, ó, 1 joule. Então, aqui a gente acha nossa respostinha, né? Super fácil. E aí, a alternativa correta, nesse caso aqui, é a letra A, né? Então, questão tranquila aí. Questão envolvendo força elástica, né? E trabalho da força elástica. Ok? Então, copia aí para a gente ir para a próxima questão aí. A questão de número 8, né? Essa questão aí foi
tranquila, né? Isso aí. Questão 8. Um guindaste arrasta por 100 metros com velocidade constante um caixote de 200 kg por meio de um cabo inextensível e de massa desprezível, conforme o esquema a seguir. Nessa situação, o ângulo formado entre o cabo e o solo é de 37 graus e o coeficiente de atrito cinético entre o caixote e o solo é 0,1. A partir de tal situação, faça o que se pede. Letra A. Represente o diagrama de forças que agem sobre o caixote quando ele está sendo arrastado. B. Calcule o valor do trabalho da força que o guindaste faz sobre o caixote quando ele é arrastado por 100 metros, dados seno de 37, 0,6, cosseno de 37, 0,8 e G, 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos para a última questão aí, a questão 8, né? É uma questão na letra A tranquila, mas na letra B é trabalhosazinha, viu? Então vamos fazer aqui, ó. Ele quer que você represente o diagrama de forças, né, que ocorre nesse caixote aqui. Então vamos fazer aqui, ó. Letra A. Então vamos ver as forças que agem nesse caixote aqui. Ok? Vamos analisar as forças que agem sobre ele. Ó. Existe, veja, esse guindaste aqui está puxando esse caixote, né? Então existe uma força de tração aqui, ó. Existe uma força de tração aqui, certo? Então existe uma força de tração aqui. Tem inclusive um ângulo aqui, né? Um ângulo de 37 graus. Eu vou colocar aqui só para representar. 37 graus, certo? Veja, o caixote está indo para lá, deslizando para lá, existe uma força de atrito aqui, né? Que se opõe ao deslizamento. Então aqui, ó, existe o famoso FAT, né? Que é a força de atrito. Existe também a força normal, que é a força que o solo exerce sobre o bloco, sobre o caixote, né? Então aqui existe a força normal. E existe a força peso, né? Então a letra A é só isso. É só isso, certo? Agora a letra B, haja emoção, viu? Vamos lá. Letra B ele quer calcule o valor do trabalho da força do guindaste faz sobre o caixote, né? Então vamos lá. Letra B aqui. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó. O caixote, certo? Veja, existe uma força de tração aqui, né? E essa força de tração, eu vou ter que fazer a decomposição de forças. Eu vou ter que fazer a decomposição de forças dela. Ok, eu vou calcular aqui, ó, essa componente horizontal, vou mudar de cor aqui para destacar. Essa componente horizontal, que vai ser TX, tá no eixo X. E a outra componente aqui, ó, amiguinho, a outra componente aqui é essa daqui, ó. Eu vou chamar de TY, ok? E ainda existe quem? Existe a força normal, que é para cima, né? A força peso, que é para baixo. A força de atrito, que está para cá, né? Certo? Então, qual é a ideia? Ele diz que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula.
Se a aceleração é nula, as forças opostas vão ser iguais. Quando eu digo as forças opostas, é o seguinte, ó, essas duas para cima é igual a essa para baixo. Essa força de atrito é igual a Tx. A ideia é essa para fazer essa questão, certo? Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Vamos calcular Tx aí, ó. Aliás, veja, Tx nesse caso, Tx aqui é cateto adjacente, não é? Então, Tx, tu sabe que é T vezes o cosseno do ângulo, né? Cosseno de 37, certo? Então, Tx nesse caso aqui, ó, vai ser T, só que cosseno de 37 é quanto? É 0,8, então vai ficar 0,8T. Beleza? Tx é isso. Ty é Ty. Veja que Ty aqui, ó, Ty é cateto oposto, ó. Veja que é cateto oposto. Então a gente usa seno, né? Então T seno de 37 graus. Só que o seno de 37 graus é quanto? 0,6. Então Ty, amiguinho, vai ficar 0,6 vezes T dá 0,6T, né? Certo? Então, essas duas forças aqui, ó, a gente precisa, que a gente vai usar nos cálculos, ok? Então, vamos lá. Muita emoção agora, né? Veja, como não tem aceleração nenhuma para cima, né? Não há movimento nenhum para cima, essas duas forças de cima é igual a de baixo. Então, vou colocar aqui, ó, bem devagarzinho aqui, ó, na vertical. Na vertical. Vamos analisar isso aí. Questão longa, né? A letra B aí, ó, na vertical. Vamos analisar, amigo. Ó, na vertical tem o seguinte, ó, normal mais TY, normal mais TY é igual a quem? Ao peso, né? Normal mais TY. Mas quem é TY? TY é 0,6T. 0,6T. E o peso? Vamos calcular o peso direto aqui, né? Ó, a massa é 200 kg. A gravidade é 10. Peso é massa vezes gravidade. Então, 200 vezes 10 vai dar 2.000, né? 2.000. Então, a normal nesse caso aqui, ó, vai ser 2.000 menos 0,6T. Então, isso aqui a gente vai precisar. Daqui a pouco eu vou usar, certo? Vamos ver agora na horizontal, ó. Na horizontal. Na horizontal. Na horizontal, só existem duas forças, né? É o FAT, que é a força de atrito, e o Tx. Como a velocidade é constante, a aceleração é nula, essa força daqui tem que ser igual a essa daqui, né? Ou seja, o FAT tem que ser igual ao Tx, não é? Mas quem é FAT? Mi, no caso cinético, vezes a normal. E Tx? Tx a gente já calculou aqui, né? 0,8 T, ok? A normal aqui, ó, é isso daqui. E o Mi cinético, ele deu, ó, o atrito cinético, o coeficiente de atrito cinético, ó, ele deu aqui que é 0,1. Olha, 0,1. Então vamos fazer aqui ao lado, né? Muita calma, né? Porque essas questões às vezes assim são trabalhosas, né? As outras foram todas fáceis, né? Essa daqui foi um pouquinho trabalhosa. Então vamos lá. Vamos agora fazer o seguinte, ó. Normal, vou colocar aqui, ó, Mi cinético vezes a normal. Só que a normal aqui, ó, é 2.000 menos, ó, 2.000 menos 0,6T.
é igual a quem, ó? Ó, isso aqui eu coloquei aqui. Igual a 0,8t. 0,8t. Ok? Mi cinético é 0,1. Vai ficar 0,1 vezes isso aqui, né? 2000 menos 0,6t é igual a 0,8t. Veja, 0,8 eu posso dividir por 0,1, né, para facilitar nossos cálculos. Quando eu divido 0,8 por 0,1, isso aqui vai dar 8 aqui, ó. Aqui fica 8, aqui fica 1. É como se fosse uma simplificação. Aí aqui não ficou 1, 1 vezes isso aqui dá isso mesmo, né? 2000 menos 0,6t. E do outro lado, 0,8t dividido por 0,1 dá 8, né? 8t. Ok? Então, 0,6t vai passar para lá positivo, né? Aí aqui vai ficar 2000 igual. Vamos lá. Quando esse aqui passar para lá positivo, vai ficar 8 mais 0,6, que dá 8,6t. Então, t nesse caso aqui, ó, vai ser igual a quanto? Nesse caso aí vai dar 232,5, ó. 2000 dividido por 8,6 dá 232,5. 232 aproximadamente, viu, amiguinho? 5, o que? Newtons. Ok? Então já calculei a força de tração. Como ele está querendo o trabalho realizado, né? O trabalho realizado, ó, calcule o trabalho da força que o guindaste faz. É justamente essa tração aqui, ó. E eu tenho um ângulo, eu posso calcular essa formulazinha aqui, ó. Trabalho, no caso da força, é a tração, é a força que é a tração, vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo, que é 37 graus ali. Pronto. Aí vamos lá. Trabalho da tração é a força de tração, que é 232,5. A distância, ele falou que é quanto? Ó? A distância, olha lá em cima, ó, 100 metros, tá vendo? Arrasta por 100 metros. Então, ó, isso aqui é 100. E o cosseno de 37 é 0,8. 0,8. Certo, amigo? Aí você multiplicando isso aqui tudinho, o trabalho da força de tração que o guindaste vai exercer é isso daqui, ó. 18.600 joules. Eita, questãozinha trabalhosa, né? Essa daqui foi para fechar com chave de ouro, né, amiguinho? Menino, pense num trabalho. Ok? Então aqui, ó, eu tenho o trabalho realizado pela força que o guindaste exerce, ok? Desta maneira, né? A letra A super fácil, a letra B deixa pra lá, né, amiguinho? Então a gente vai encerrando por aqui, certo? Vou mandar essa ficha para vocês, né? E vou mandar também um exercício extra para vocês exercitarem, ok? Valeu pela companhia de todos. Tchau, tchau e até a próxima.